Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, mais uma oportunidade que o nosso Criador nos tem dado para trazermos uma palavra aqui. Ela é muito coerente com a palavra. Pode não ser coerente com algumas pessoas, não é? Porque, felizmente, infelizmente, muitas pessoas estudam ou leem a Bíblia, mas não conseguem contextualizar, não conseguem decifrar o sentido original das palavras. Por exemplo, muita gente diz assim: ah, Jesus morreu pelos meus pecados. Pelos meus pecados? A primeira coisa que eu quero explicar: como é possível Jesus morrer pelo meu pecado se quando Jesus morreu eu ainda não era nascido? Como que ele morreu pelos meus pecados? Segunda coisa, o que era pecado na concepção do nosso Deus, o Criador, e na concepção dos judeus? 1 João 3 e 4. Pecado era a transgressão da lei. Qual lei? Na época da lei, a lei de Moisés. Qual foi o pecado de Adão lá no Éden? Lembrando que Éden não é nome de jardim. Éden é o nome do lugar onde Adão estava e que ali foi colocado um jardim. A Bíblia diz que Deus criou um jardim e colocou no Éden. Então, Éden, Garden, era o lugar onde Adão e Eva estavam, mas não era jardim do, era jardim no Éden. Então, Adão, ele cometeu a transgressão na lei de Deus. Os judeus cometiam a transgressão da lei de Moisés. E essa transgressão da lei de Moisés, 1 João 3 e 4, foi batizada com o nome de pecado. Então, como que eu poderia dizer Jesus morreu pelos meus pecados, se eu, primeiro, que não sou judeu, segundo, que eu ainda não era nascido? Alguém fala assim: ah, mas Jesus morreu pelo pecado que Adão cometeu e nós nascemos debaixo desse pecado. Tá, mas então como que Jesus morreu pelos meus pecados? Ele morreu pelos pecados de quem existia e eu fui, ao nascer, eu já nasci beneficiado com o que aconteceu na cruz. Eu não nasci debaixo da maldição da lei e nem tampouco debaixo da maldição de Adão. Porque na cruz foi aniquilado tudo aquilo. Sim ou não? Primeiro, você tem que ler Hebreus 2, 14 e 15. Depois, que você, Colossenses capítulo 2 também. A partir do versículo 13 em diante, você vai ver que tem coerência com a palavra. Então Jesus, ele não morreu pelos nossos pecados. Por quê? Porque pecado era a transgressão da lei de Moisés. Lá na época, né, dos rudimentos da lei, na época que os rudimentos da lei existiam. Isso tudo antes da cruz. Se você falar assim, apontar para qualquer membro da sua chamada igreja, os pastores gostam de fazer isso, porque isso eles usam como moeda de troca. Eles apontam para as pessoas e dizem que a pessoa tem pecado e tem que se arrepender. Ou seja, para esses líderes religiosos, a cruz foi uma tremenda farsa. Para eles, a cruz não existiu. Então, se eu e você, nós nascemos depois da cruz e debaixo do reino estabelecido que ocorreu pós o juízo do ano 70. E também já ter ocorrido, quando eu e você nascemos, já tinha ocorrido o sacrifício vicário de Cristo ali na cruz do Calvário.
O que acontece, meus queridos? No Evangelho Eterno, não existe mais pecado. O que existe é justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1. E também reconciliação. Além de haver, em Romanos 5:1, haver a justificação, ali em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 17 até o 21, existiu também a reconciliação. Agora, tem um detalhe, não é? Isso que eu estou falando para você, na visão do Evangelho Eterno, na visão bíblica, o seu pastor, o seu líder espiritual, entre aspas, ele nunca vai te dizer isso. Não é verdade? Por quê? Por que ele nunca vai te dizer isso? Qual foi o dia que um líder religioso ele quis que os crentes entendessem a palavra do jeito que nós, os estudantes, né, do Evangelho Eterno, a gente enxerga e a gente vê? Agora preste atenção num detalhe que eu vou te falar. Deixa eu me apoiar direito aqui. Preste muita atenção, queridos. Se eu preciso quebrar maldição, fazer campanhas e correntes, se eu preciso dar dinheiro para ser abençoado, para ter cobertura espiritual e outras coisas mais, aí eu vou te perguntar uma coisa. O que o Criador, na figura de filho, ele foi fazer na cruz? Mas não é assim que os líderes religiosos ensinam? Que eu preciso fazer a campanha de quebra de maldição, eu preciso fazer campanhas, eu preciso fazer correntes para Deus quebrar a maldição que está sobre a minha família, sobre mim mesmo, sobre meus parentes, ou sei lá quem mais. Eu preciso dar dinheiro, eu preciso ter cobertura espiritual. Se eu preciso disso tudo em pleno século XXI, 2000 anos depois da cruz, o que Cristo, o Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, o Verbo se fez carne, o que ele foi fazer ali na cruz? Você pegou essa visão? Dá para você entender que o sistema religioso, eles são terríveis e eles não respeitam a história da cruz, a história do Filho, a história do Cristo ressuscitado, e muito menos que o reino de Deus foi estabelecido. Pegou a visão, queridos? É difícil, mas é verdade. Agora, eu vou te pedir uma coisa, tá? Continue estudando a Bíblia, na visão do Evangelho Eterno. Só assim é que você vai entender tudo aquilo que a gente fala de acordo com a palavra. Tá bom? Deus te abençoe e tamo junto, queridos. Amém.